O homem nasce violento ou se torna violento? Eu acho que ele se torna violento. O homem nasce puro e a sociedade o corrompe. O mundo que a gente vive transforma as pessoas. Eu acho que vem da criação, família. O homem nasce violento ou se torna violento? Vem um pouco da genética. Motivos? Conforme ele vai vendo as coisas, tipo, o mundo capitalista e tal, ele vai querendo subir cada vez mais e cada um usa de um método para isso. Tem aqueles que se tornam violentos. Olá. Olá, eu sou Anelisa Assunção e está começando mais um Guerrilha. Hoje no programa nós vamos falar de um assunto que preocupa bastante a nossa sociedade: violência. Para conversar com a gente, convido o professor Sérgio Adorno. Por favor. Eu sou Sérgio Adorno, professor e coordenador do Núcleo de Estudo da Violência da USP, e eu vou estar aqui para conversar com vocês sobre violência. Você também vai conhecer melhor o trabalho da Associação Barracões Culturais da Cidadania. O papo hoje no Guerrilha é violência e a gente vai armar um barraco. Barraco não, barracões. Barracões culturais aqui em Itapecerica da Serra. E vai poder curtir o som de um cara que já esteve aqui no Guerrilha acompanhando o Benegão e hoje vai mostrar o seu próprio trabalho. É o Gabriel Muzak. E aí, rapaziada, Gabriel Muzak, Guilherme Muniz, Lourenço Monteiro. Daqui a pouco, uma hora dessas, a gente tá aí tocando no Guerrilha. Confere. Os meninos falaram aí, eu queria começar perguntando se o homem nasce violento ou se torna violento. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante ter claro que ninguém nasce violento. A violência é um fenômeno, antes de tudo, social e cultural. As pessoas nascem, muitas vezes, portadoras de uma agressividade. Né? Alguns são mais agressivos que outros. Né? Isso faz parte da natureza humana. Mas as sociedades, o que elas fazem? As sociedades, de alguma maneira, regulam o uso dessa agressividade. Quando essa agressividade é socialmente incontrolável, na verdade, ela vira violência. Por quê? Porque ela implica em que a força de uns se impõe sobre os outros e provoca prejuízos e danos. Esses prejuízos são percebidos como tais socialmente e culturalmente. Então, por exemplo, a violência varia em muitas sociedades. Em muitas sociedades, o que nós consideramos, por exemplo, violento, para outras sociedades não é. Então, por exemplo, certas formas de mutilação do corpo, certos ritos de sofrimento que na nossa cultura, na nossa sociedade, podem ser percebidas como violência, em algumas sociedades, por exemplo, tribais, em algumas comunidades tradicionais, não são percebidas como rituais de passagem, rituais de pertencimento à sociedade. Né? Os valores culturais estariam na constituição física, estariam no gênese? Evidente que não. Né? Então, as pessoas não nascem violentas. A violência é um fenômeno social. A violência é um fenômeno produzido nas relações sociais. Agora, de qualquer maneira, por que nós ficamos tão perturbados com a violência? É porque nós continuamos acreditando que a violência não é uma forma adequada de convivência, não é uma forma adequada de participação na vida social. Né? Então, embora a gente veja hoje a disseminação da violência, não significa que as pessoas estão satisfeitas com isso. Eu não acredito, como sociólogo, que o homem nasce violento. Eu acredito que determinadas situações sociais, determinados contextos facilitam a explosão da violência nas relações pessoais, nas relações sociais. Né? Uma sociedade, por exemplo, extremamente desigual, né? Onde há profundas desigualdades, é uma sociedade onde os conflitos são muito abertos. E muitas vezes, né, esses conflitos tendem a ser resolvidos pelo uso da força. Você cria mecanismos pelos quais você vai impor a sua vontade contra a vontade dos outros. Então, saiu uma matéria na revista Época, em maio agora, e o entrevistado era um psiquiatra, ele disse que é possível mapear o cérebro e diagnosticar um psicopata. Na verdade, ele falou de um outro tipo de psicopata, que é o psicopata comunitário. É a pessoa que não mata, mas que causa problemas. Ele deu uns exemplos, que são adolescentes rebeldes, mulheres endividadas, maridos que não conseguem parar no emprego. O senhor leu essa matéria? Li. Concorda? Eu discordo inteiramente. Por que eu discordo inteiramente? Se nós fôssemos olhar hoje,
quantas pessoas de uma sociedade estão envolvidas com a violência, que são agentes da violência? Na verdade, é 0,05%. Né? Eu não sei bem o número, mas a gente poderia dizer, porque a maioria das pessoas são pessoas cordatas, pacíficas, trabalhadoras, respeitadoras das leis, fazem pequenas infrações? Fazem, todos fazem pequenas infrações. Né? Mas isso não significa, necessariamente, um grande prejuízo à vida do outro, à identidade do outro. A maioria das pessoas são pessoas que vivem numa sociedade civilizada, pacífica, não é? Muitas vezes são vítimas potenciais da violência. Não é? Muitos de nós somos vítimas. Nós não podemos circular livremente. Não é? Em alguns bairros a situação é cada vez mais perigosa. Não é? A situação de risco é muito grande. Veja, se 0,05% está envolvido com violência, eu diria que desses 0,05%, talvez 2 ou 3% são psicopatas. Uhum. Então não dá para generalizar. Não dá para dizer que todo psicopata é um potencialmente violento e que todo psicopata, portanto, nasce violento e, portanto, ele tem que ser tratado deste modo. Tá Ele certo? disse que como é possível mapear o cérebro e identificar um psicopata, que isso pode ser feito, que ele até diz que num futuro próximo isso poderia ser usado para prevenir crimes, identificando um psicopata antes que ele cometa algum crime. Não parece um pouco perigoso? Eu acho que é possível que a ciência tenha desenvolvido hoje, que ela possa mapear o cérebro. Né? Quer dizer, a ciência pode ter essas coisas. Agora, entre mapear os cérebros e tomar decisões políticas de fazer uma espécie de profilaxia dos humanos, eu acho que isso é uma questão bastante complicada. Tem problemas éticos e políticos bastante complicados. Eu tô agora com o Sebastião, que é quem arma um barraco aqui em Itapecerica, né, Sebastião? É, exatamente. Fazemos barraco todos os dias. A gente está falando hoje sobre violência. Os barracões culturais surgiram até para trabalhar contra a violência. Como é que funciona isso? Pois é, acho que a violência é invisível e o barracão trabalha muito nessa perspectiva de trabalhar exatamente o acesso, né, aos produtos culturais, né, trabalhar a oportunidade que esses jovens não têm, que é uma violência que se comete. Hoje nós temos 233 atividades de arte e cultura por semana. Olha, o curso de xilogravura aqui é um dos preferidos do barracão. Olha, eu não sei se é um dos preferidos, agora tem bastante aluno. Não só é a criatividade da xilogravura e a literatura de cordel. O importante é que é o papo que a gente leva, entendeu? Sobre cultura, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a vida, para que cada um cresça moralmente, espiritualmente, entendeu? Tem todo um trabalho por trás do contexto da xilogravura, entendeu? Quantas pessoas aqui da comunidade participam, da região, participam do trabalho de vocês? Olha, por volta de umas 1.500 crianças, adolescentes, idosos. Eu acho que essa oportunidade que a criança, o jovem, a família tem dentro do barracão, né, o acesso à arte, o acesso à cultura, isto promove exatamente um senso de tolerância, né, de generosidade, onde se estende as teias de solidariedade. Contudo, diminui a violência, né, a partir da arte, né? Por mais faquinhas e ferramentas que eles trabalhem aqui, eu não permito nem falar algo com o outro, entendeu? E quem entra na violência, dança? Dança. De qualquer jeito. A gente vive dançando, meu amigo. Você conhece Danilo? Conheço. Você conheceu Danilo aonde? Na delegacia. Aqui na delegacia. Me diga uma coisa, Danilo era delegado de polícia? Era não. Danilo era secretário da delegacia? Era não. Danilo era comissário? Era não. E o que danado Danilo era na delegacia? Maloqueiro. Que maloqueiro? Que maloqueiro que nada, rapaz. Agora é minha vez. Vem cá. Qual é que é seu nome? Portugal. Portugal o quê? Portugal. Não deu certo. Tá quebrado meu boneco. Vou devolver. Andalucía, yo te miro porque te quiero, te escondes. Yo hablaba contigo, tú no me escuchabas. Hablaba contigo.